Olá, pessoal, bom dia. Chegando então agora na segunda parte das propostas da BNCC, semelhanças e diferenças com relação à BNCC e PCNs, encerrando assim o nosso conteúdo programático deste bimestre e, consequentemente, encerramos agora o semestre. Como havia falado a semana passada, é, tivemos a análise do artigo da nova escola, apresentando essa proposta da BNCC, e esta semana também este artigo da revista Nova Escola, que faz um paralelo entre um e outro, semelhanças e diferenças, mas dois documentos que sempre, o primeiro, os PCNs nortearam durante muitos anos o professor no seu trabalho em sala de aula, e agora a BNCC, Base Nacional Comum Curricular, que também é um outro documento atualizado que vai nortear o trabalho do professor em sala de aula. A centralidade dos dois é trabalhar ainda a questão de gêneros textuais. Então, ambos são semelhantes nessa proposta de que o trabalho deve ser e continuar sendo contextualizado e valorizar o uso social da língua. Há dois aspectos que a BNCC apresenta. O primeiro deles é a presença desses textos multimodais nas questões da democratização das tecnologias digitais. Então, e o multiculturalismo. Então, há uma demanda maior, uma utilização maior, um avanço da contemporaneidade e que deve estar fazendo parte do cotidiano das escolas também. Fala sobre a questão da semiótica, né? Nos PCNs, nós tínhamos três grandes blocos: a língua oral, a língua escrita e análise e reflexão sobre a língua. E esses três blocos, para a BNCC, ficaram divididos em 5 eixos. Eles esmiuçaram um pouquinho mais. Então, eles mantiveram a questão da oralidade, da escrita, mas eles acrescentaram e análise e reflexão sobre a língua, pensando no contexto linguístico gramatical. Mas eles exploram outras questões, além de simplesmente focar na análise e reflexão da língua. Então, eles dividiram em 5 eixos: leitura, produção escrita, produção de textos, né? Oralidade, análise linguística e semiótica, e dentro da leitura, a concepção literária. Então, faz aí uma alteração de blocos para eixos, mas continua trabalhando as mesmas propostas. Bom, alguns destaques para os campos de atuação na BNCC, que é a vida cotidiana, a vida pública, as práticas de estudo e pesquisa e o artístico literário. Focar mesmo nas questões da prática cotidiana, do uso das línguas, das variantes linguísticas, mas também pensar na questão pública, da comunidade, da sociedade, pensar nas práticas e estudos de pesquisa e se aprofundar na pesquisa, na questão de buscar novos conhecimentos e, além disso, a busca do artístico literário, a questão das leituras focadas na literatura, nos contos, nos romances, nas peças de teatro, nos poemas, e trabalhar os diferentes gêneros textuais. Além disso, também fala que nós temos até habilidades e competências. Entre as habilidades e competências em destaque, trabalhar, né, planejar, produzir em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor, listas, agendas, calendários,
avisos, convites, etc. Então, digitais e impressos. Então, aí entra as questões mais conectadas com a tecnologia e busca desse avanço. Então, trabalhar os diferentes gêneros textuais. Outra coisa que a BNCC faz é destacar a gramática de volta à cena. Com a questão, ficou meio perdida e meio descontextualizada a questão gramatical, por conta do processo, dos níveis estruturais da língua, do processo de alfabetização, do erro construtivo, e acabou se perdendo um pouco na correção adequada, no uso da linguagem formal, respeitando, sim, a linguagem formal, a coloquial, mas trazendo para o mundo letrado e culto. Então, a própria revista Nova Escola apresenta isso. E aí, dentro também dessa questão gramatical, além disso, se aborda a diversidade cultural, que está dentro dos eixos temáticos e do campo de atuação, que tem que trabalhar, selecionar conteúdos que trabalham com a diversidade cultural do país, planejar aulas, ampliar repertório de alunos e principalmente trabalhar com as interpretações de textos e de sentido, que é esse o foco mais importante. E dentro disso, análise linguística e semiótica. Então, buscar relacionar a linguagem verbal e não verbal, que é mista, a interpretação a partir das imagens, de links, vivenciar e aprender o ambiente digital e buscar informações por meio dele, até trabalhar questões como, por exemplo, de fake news, uma leitura mais crítica, para que o aluno saiba diferenciar aquilo que é fato, que é real e que pode se confiar, e aquilo que é falso e que não se pode confiar e depois ainda reproduzir aos demais. Então, há uma nova maneira de ler e escrever, né, buscando isso, trabalhar tanto com as leituras impressas quanto as digitais, conhecer esse mundo, né, esse potencial que tem esse multissemiótico e multimodal dos textos, e também não perder de vista essa prática da oralidade, que é exatamente a visão mais crítica, a opinião, a argumentação, vai aprofundar essas práticas e os alunos vão estar inseridos nesses campos de atuação e de esferas sociais. A liberdade dos procedimentos didáticos, isso é muito importante. Nos PCNs, cada eixo temático da área da língua portuguesa havia um bloco de conteúdo, que era o tratamento didático. Já na base, esse tipo de direcionamento não existe. Há um entendimento que as escolas, as redes, elas têm autonomia de utilizar as suas metodologias, desde que trabalhem nessas questões dos 5 eixos, dentro dos campos de atuação, mas a escola pode delimitar o seu trabalho. E o que não mudou aí, exatamente foi a centralidade e a definição de conteúdos, a questão de habilidades e objetivos no gênero de discurso, a questão enunciativo-discursiva da linguagem, que deve ter nos contextos de produção, e desenvolvimento das habilidades necessárias das práticas de linguagem. Isso se mantém sempre, sempre vai se manter. Escuta, fala, leitura e escrita. Isso é fundamental ser trabalhado. Metodologia de aprendizagem ditada, do uso da linguagem, reflexão, e isso deve manter esta continuidade de trabalho. Isso realmente não mudou. Bom, pessoal, temos aí a fonte da revista Nova Escola, autores e dos departamentos de gramática e de linguística que desenvolveram esse trabalho e da pedagogia. E com esse artigo finalizamos então a nossa atividade. Espero que vocês façam uma excelente leitura, aprofundem-se nesse conhecimento, aproveitem essa semana que nós não teremos mais atividade
e separem e organizem todo o material de vocês. Façam uma boa releitura dos outros materiais já estudados para se prepararem para a próxima semana, que estarão fazendo a N2, que é a síntese, é uma avaliação, a síntese do bimestre. Bons estudos, boa semana, boa organização desse todo o material. Qualquer dúvida, fico à disposição e até a próxima semana. Um abraço, pessoal.